29º dia. Em Deus não somos envergonhados. Confie nele e o mais ele fará por ti. Amém? Êxodo 21. Estas são as leis que você deve promulgar. Quando você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará durante 6 anos. No 7º ano, ganhará liberdade. Se era solteiro quando chegou, deverá ir embora solteiro. Se era casado, deverá ir embora com esposa. Se seu senhor der a ele uma esposa e ela tiver filhos e filhas, a esposa, filhos e filhas ficarão com o senhor. O escravo irá embora sozinho. Mas se o escravo disser: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero minha liberdade, então seu senhor deverá apresentá-lo a Deus e furar a orelha do escravo com uma agulha grossa contra uma porta ou um batente, como sinal de que ele agora será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não ganhará a liberdade depois de 6 anos como o homem. Se ela não agradar ao seu senhor, a família dela deverá comprá-la de volta. Seu senhor não terá o direito de vendê-la a estrangeiros, pois não cumpriu sua palavra para com ela. Se a entregar a seu filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com outra mulher, ela não perderá seu pleno direito às refeições, às roupas e às relações conjugais. Se ele omitir algumas dessas coisas, ela ganhará sua liberdade. Se uma pessoa agredir outra e causar a morte dela, a pena será a morte. Se não houver intenção de matar e o que aconteceu foi um acidente, um ato de Deus, separarei um lugar no qual o homicida poderá se refugiar. Mas se o homicídio foi premeditado, arquitetado com maldade, então deverão levá-lo, mesmo que seja do meu altar, e matá-lo. Se alguém agredir seu pai ou sua mãe, a pena será a morte. Se alguém sequestrar uma pessoa, a pena será a morte, não importa se a pessoa foi vendida ou se ainda está de posse dele. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua pena será a morte. Se acontecer uma briga e alguém atingir outra pessoa com uma pedra ou com o próprio punho, e a pessoa ferida não morrer, mas ficar presa à cama e depois se recuperar, podendo andar de muletas, aquele que a feriu estará livre, mas será obrigado a indenizá-la pela perda de tempo. Ele será o responsável por sua completa recuperação. Se um proprietário agredir com um pedaço de pau seu escravo, seja homem, seja mulher, e ele morrer no local, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, pois é propriedade do seu senhor. Se durante uma briga uma mulher grávida for agredida e perder o bebê, mas não se ferir, o responsável deverá pagar a compensação exigida pelo marido. Mas se houver outro ferimento, vocês deverão dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, machucado por machucado. Se o proprietário ferir o olho de um escravo ou escrava, causando cegueira, deverá dar a ele ou a ela a liberdade por causa do olho. Se quebrar o dente de um escravo ou escrava, a liberdade terá de ser concedida por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher até a morte, o boi será apedrejado. A carne não será consumida, mas o proprietário do boi sairá livre. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas, e seu dono, mesmo sabendo disso, não tiver tomado nenhuma providência para evitar a situação, e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado e o dono condenado à morte. Se for aceito o pagamento de um resgate em vez da morte, ele deverá pagar integralmente, como se fosse um resgate por sua vida. O mesmo julgamento se aplica no caso de um filho ou filha que tenha sofrido ataque do boi. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, deverão ser pagos 30 ciclos de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém tirar a tampa de uma cisterna ou cavar um buraco, deixando-o aberto, e um boi ou um jumento cair dentro dele, o dono da cisterna deverá pagar o valor do animal ao seu proprietário e poderá ficar com o animal que morreu.
Se o boi de uma pessoa ferir o boi de outra e o animal morrer, o dono deverá vender o boi vivo e dividir o preço obtido. Deverá também dividir o animal morto. Mas se o boi era conhecido por suas chifradas e o dono, sabendo disso, não tomou providências para evitar aquela situação, ele deverá pagar boi por boi, mas poderá ficar com o animal que morreu. Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar o que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, se o boi, o jumento ou ovelha ainda estiverem vivos, o ladrão pagará em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser feita com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada e o fogo se espalhar para a vegetação e queimar os feixes de trigo ou o trigo plantado, ou mesmo todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro, e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer restituição em dobro. Se o ladrão não for apanhado, o proprietário será levado diante de Deus para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, quer jumentos, quer ovelhas, quer roupas, qualquer coisa de que alguém sinta falta e cuja posse reivindique, dizendo, é meu, ambas as partes devem comparecer perante os juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro. Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança, e o animal morrer ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunhas, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno para decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso, e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. Se o animal foi despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova, e não se pagará prejuízo algum. Se alguém tomar emprestado um animal do próximo, e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, então o prejuízo deverá ser ressarcido, mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem mesmo assim pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com o animal receberá a pena de morte. Quem oferecer sacrifício a algum deus que não seja o Eterno deverá ser morto. Não maltratem nem se aproveitem dos estrangeiros. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal os órfãos e as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que os ouvirei e minha ira cairá sobre vocês. Minha fúria trará espada contra vocês, e suas esposas se tornarão viúvas e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido que vocês, não sejam impiedosos, não cobrem juros extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer. Pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir?
E se eu ouvir seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoem seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho. Façam o mesmo com relação ao gado e às ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe, e depois ser entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães. Novo Testamento. Mateus 19. Depois de transmitir estes ensinamentos, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia os fariseus vieram procurá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: Vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e unir-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais 2, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram: Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu: Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu: Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso, o que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse a seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente,
Vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro.